Que bom poder compartilhar a vida com vocês nesse momento que estamos aí apreensivos, né, com toda essa questão do coronavírus. Mas Deus há de nos dar graça para poder viver esses momentos, mas de uma forma mais intensa, voltado para Ele, em oração, refletindo sobre a vida, estando mais junto da família, né? Somente os esposa, os filhos, e de fato ter uma experiência com Deus nesse período. Estou muito contente em poder fazer esse vídeo com essa ministração. Gostaria, claro, de estar no evento com vocês, poder abraçá-los, poder apertar a mão de vocês, louvar ao Senhor juntos, mas eu também entendo que esse momento é um momento muito importante para todos nós. O que eu pretendo falar hoje é sobre a manifestação da paternidade através do evangelizar. Todos nós tivemos uma grande experiência no nosso momento de evangelização, né? Lá atrás, quando tínhamos ainda éramos adolescentes, na nossa juventude, né? Nós somos impactados pelo Evangelho. Esse Evangelho que é vivo, esse Evangelho que tem o poder de transformar, tem o poder de mudar as nossas vidas. E é justamente esse Evangelho que nós provamos. E até hoje, na verdade, nós estamos provando, né? Eu gostaria de trazer para a nossa conversa hoje aqui, a nossa discussão, sobre esse poder do Evangelho que ele gera em nós esse comprometimento com Deus. E antes de falar daquilo que o Evangelho gerou na minha vida, eu gostaria de ver algumas situações que julgo ser interessante para que nós possamos dar continuidade à nossa discussão. Primeiramente, evangelizar, falar de Jesus, parece ser algo muito fácil. As pessoas andam por aí falando do Evangelho, pregando e tal. A questão é quando a sua vida ela não tem uma relação direta com o Evangelho. Pregar o Evangelho e não testemunhar desse Evangelho, não ser uma pessoa que as ações elas demonstram que esse Evangelho causou mudança na sua vida, é meio estranho, né? Porque o Evangelho é isso. As boas novas, quando ela chega até o nosso coração, ela vem para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? E rever algumas situações. E isso nos leva também a uma experiência pessoal com Deus. Isso é magnífico. Essa experiência pessoal com Deus, ela também vai refletir o efeito desse Evangelho na nossa vida, né? Nós deixamos de ser aquelas pessoas que olhamos Deus de longe e nós nos aproximamos mais e percebemos que Deus é muito amigo, é muito próximo, é muito presente e Ele tem um interesse grande em falar aos nossos corações, tá? Então, o evangelizar não é algo de condenar as pessoas. Muitas pessoas têm o hábito de falar do Evangelho já condenando as pessoas e, infelizmente, muitas das pregações parece que essa condenação leva as pessoas para o inferno. Não é esse o nosso objetivo quando se fala de evangelizar. O evangelizar, ele traz algo que vem carregado daquilo que Deus é, né? Da sua ternura, a sua misericórdia, a sua compaixão. Esse é o Evangelho. E a nossa experiência do Evangelho, a nossa referência é o próprio Cristo.
Ele que é a palavra encarnada, ele que veio, deixou o trono da glória e veio manifestar o reino do Pai, né? Manifestar a bondade de um Deus, o amor de um Deus, né? E ele trouxe a essência dessa vida, dessa boa nova. Então nós vamos ver na Escritura algumas situações onde Jesus ele chega mostrando um evangelho, uma palavra encarnada, aquilo que de fato deveria ser vivido pelos homens, quando impactado por algo que Deus fez. Então nós vamos ver em João 8, do 1 ao 11, essa passagem é uma passagem já bem conhecida, eu já preguei sobre ela muitas vezes, já recebi muitas ministrações sobre ela, mas eu gostaria de ler esse trecho, João 8, do 1 ao 11. Então, vamos à leitura, só para que a gente possa depois falar um pouquinho sobre essa passagem. Então, João 8, do 1 ao 11. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela deve ser morta a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram esta pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Essa essa passagem bíblica, ela traz a essência daquilo que é o Evangelho, como ele veio para mudar e transformar. Ora, pela lei de Moisés, de fato, aqueles que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Nesse caso, pegaram uma mulher, mas sabe lá onde estava o homem, ao qual também foi um causador desse adultério. Aonde ele estava, a Bíblia não relata, mas trouxe a mulher para uma situação extremamente constrangedora e além do mais, ela estava passando por uma situação onde a lei garantia a todos aqueles que estavam ali o apedrejamento. Então, era uma situação bastante delicada para esta mulher. No entanto, aquelas pessoas que estavam lá com as pedras na mão para poder apedrejar a mulher, quando ouviram essa palavra de Jesus, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, foi justamente eles que foram os mais impactados pela palavra, dessa palavra viva, desse evangelho que transforma. Porque eles puderam olhar para dentro de si e eles não conseguiram enxergar uma condição que favorecesse eles apedrejar a mulher. Então eles
foram a partir dos mais velhos, soltando as pedras e saindo. Gente, eu fiquei assim bastante impactado com essa palavra, porque aquelas pessoas, eles estavam no direito deles de apedrejar a mulher, tá? Porque a lei falava isso. Porém, Jesus, essa palavra encarnada, a boas novas, também a boa nova chegou àquelas pessoas. E eles então não apedrejaram a mulher. Mas eu tenho a convicção, a certeza de que eles saíram dali pensando: quem é esse homem, né, que fez com que eu olhasse para dentro de mim e enxergasse que eu também sou um pecador. É esse o poder do Evangelho, quando ele gera em nós essa capacidade de olhar para nós e falar assim: maldito homem que sou, eu não mereço essa graça de Deus. E de repente isso gerar um certo desespero de querer também se encontrar com Deus e pedir perdão e misericórdia, Senhor. Aqueles homens, eu fiquei pensando nessa palavra, né? Eles saíram dali, e eu acredito que desde o mais velho até o mais novo que ali estava, com todo o direito de apedrejar aquela mulher, eles saíram fazendo uma reflexão sobre aquela palavra que Jesus tinha falado. E eu acredito que depois desse encontro com Jesus ali, eu acredito que eles não pegaram mais em pedra para apedrejar ninguém, porque eles estavam na mesma situação daquela mulher. Esta é uma primeira passagem, tá? E Jesus, então, ele perdoa a mulher e tudo bem, né? Vai e não peques mais. Essa foi a ordem de Jesus. Uma outra situação também é em João 9, do 1, versículo 1 ao 3. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa do pecado dele e nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, essa situação aqui, os discípulos, né, aquelas pessoas em volta de Jesus, estavam acostumados a ver situações adversas de pessoas com enfermidade, e na cabeça deles já estava formatada uma situação em que aqueles que estavam enfermos é porque alguém pecou, ou ele mesmo pecou, ou seus pais, para que ele pudesse então levar como se fosse uma praga, né, por ter feito alguma coisa contra Deus. E aí Jesus deixa claro que não foi ele e nem os pais, né? Isso ele era cego porque Deus havia separado ele para glorificar o nome dele. Isso me traz assim um sentimento de que nós precisamos parar de acusar as pessoas quando eles estão nas suas crises espirituais, achando que a pessoa está em pecado. Então nós ficamos condenando: a pessoa está desse jeito porque ele não busca Deus, ele está desse jeito porque ele não ora, ele está desse jeito porque não lê a palavra. Como se nós fôssemos aqueles que orássemos tanto, que lêssemos a palavra todos os dias, a todos os momentos, e tivéssemos uma vida tão santa que parece que nós não temos, né, não somos atacados por nada nesse sentido. Eu não quero aqui minimizar o pecado, querido. Eu não quero também falar que o pecado ele não é causador de situações adversas. Sim, ele é. Mas nós precisamos mudar o nosso olhar e ver o seguinte, né? O Evangelho, quando ele chega na vida de uma pessoa, esse Evangelho tem poder de transformar. Se tem algo que pode transformar as pessoas, é o Evangelho. Nós não temos condições de transformar ninguém, né? Então isso me lembra, por exemplo, o Dema, quando ele estava no segundo encontro, falando que quando ele começou lá na conversão, o período de conversão dele, ele ainda fumava. E ele sentia vergonha, porque ele fumava, depois
ele ia participar lá das reuniões, e lá no emprego ele também falava de Jesus. E aí ele começou a sentir vergonha desse momento, ele refugiava no banheiro para poder fumar escondido, para que as pessoas não pudessem ver ele fumando, porque ele achava aquilo uma contradição, né? Mas o Dema também não tinha força para sair fora daquela situação. Até que Deus gerou a libertação na vida dele. E aí ele continuou testemunhando de Deus, continuou vivendo o Evangelho, mas ele provou o Evangelho na vida dele. Então nós precisamos entender que esse Evangelho, ele gera em nós vida. E não é algo que Deus falou conosco, querido, lá quando nós tínhamos 15, 16 anos. O meu caso, né, quando eu estava com 15 anos, quando começou um processo de conversão. De lá para cá, o Evangelho ele faz o mesmo efeito de libertação, é o mesmo Evangelho que cura, que sara, né? Esse Evangelho que desperta a minha vida para amar a Deus, porque foi através dessa palavra viva, encarnada, através de Jesus, que nós podemos então chegar até Deus. E eu louvo muito a Deus, porque isso foi Deus revelando a nós. Foi Deus revelando a mim o amor dele. Não há nada em mim que pudesse fazer isso diferente, mas Deus o fez. Né? Então isso é muito importante. A gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias situações onde os discípulos vão questionar Jesus sobre as diversas situações, né? Então, por exemplo, Jesus estava um momento, a gente vê isso lá em Lucas, né? Lucas 5, 12, 14, quando ele encontra aquele leproso. E, gente, o leproso, na verdade, é aquela pessoa que tem que estar isolada. E aí fala de isolamento, eu já lembro o que nós estamos passando hoje, apesar de nós não estarmos com lepra. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, eles eram excluídos da sociedade porque a doença que eles carregavam no corpo deles era contagiosa. Então ele não podia viver em sociedade, eles viviam isolados. E de repente Jesus chega e toca nessas pessoas, cura essas pessoas. Ora, Jesus vai quebrando alguns protocolos de segurança. Jesus vai quebrando protocolos, né? E se aproximando das pessoas. Isso gerou um certo desconforto entre as pessoas que estavam ali, os líderes principalmente, né? Os mestres, os conhecedores da lei. Então eles assim ficavam indignados vendo Jesus atuar desta maneira, né? Esse coração bondoso, esse coração cheio de misericórdia. E esse Jesus, quando ele se revelava às pessoas, a intenção dele era revelar o Pai. Porque o Pai é isso, né? O Pai é misericórdia, o Pai é bondade. O Pai nos ama. Então Jesus faz tudo isso, ele toca nesse leproso, ele perdoa essa prostituta, ele faz milhares de atividades voltadas para os mais necessitados, mostrando que o coração do Pai é um coração de amor. Então quando a gente olha para nós mesmos e fala, Deus, eu fui alcançado por esse seu amor, nós precisamos valorizar esse amor de Deus e poder proclamar isso com alegria, proclamar isso às pessoas e dizer, olha, como Jesus é bom, como Jesus é misericordioso, ele é cheio de bondade, né? Eu me recordo muito bem quando as boas novas bateram na minha porta, né? Quando eu cheguei, eu estava lá com meus 15 anos, eu estava na esquina da minha casa, e aí o meu primo, Jacó, ele estava participando da comunidade, na época era a comunidade Sejac, né? Ele chegou e falou assim, vai lá na comunidade, a comunidade está uma uva de doce. Olha só, foi com essa palavra que eu fui atraído até aquela comunidade. Uma uva de doce? O que será uma uva de doce? Ora, eu sabia o que era uva, né? Mas eu queria entender o que era uma uva de doce. Então eu fui lá naquela comunidade. Então quando eu cheguei naquela comunidade, gente, eu fui assim, eu fiquei impactado com a maneira do amor daquelas pessoas. Eles se amavam, assim,
Era um amor muito forte. Os jovens se abraçavam, eles choravam. Eu vi eles jovens de 16, 17, 18, 20 anos sendo quebrantados. Aquilo mas mudou a minha maneira de ver. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, o que é isso? Como pode, né? Até então, eu muito católico, minha mãe sempre foi muito católica também, e ela sempre com o pé atrás a respeito disso, né? Minha mãe falava assim que era para tomar cuidado com a comunidade, porque o pessoal ali era lobo vestido de ovelha. Era para a gente tomar cuidado com eles, né? Porque eram todos crentes. Mas por que crentes? Porque eles proclamavam o Evangelho. Então, o Evangelho ele deixou de ser algo de simplesmente palavra. Eles estavam vivendo o Evangelho no auge da vida deles. E aquilo foi transformador para a minha vida, porque eu presenciei isso. Então, eu vi assim, situações de demônio ser expulso, pessoas sendo curadas. Eu vi assim, muita manifestação de Deus, muita manifestação do Espírito Santo nesse período. E hoje também eu vejo. O Evangelho continua fazendo isso, ele continua gerando vida, ele continua curando as pessoas, né? Então o Evangelho, quando chega na casa de alguém, ele traz junto tudo aquilo que é do Pai, né? Ele traz a história do Pai, ele traz o amor do Pai, ele traz a essência do Pai, ele traz a misericórdia do Pai. Esse é o amor, esse é o Evangelho, a essência do amor. Então eu gostaria assim que todos nós pudéssemos viver o Evangelho de forma autêntica, queridos, tá? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, avô, viva o Evangelho intensamente. Permita que esse Evangelho continue mudando e transformando, né, a sua vida. Tem uma situação muito interessante que eu gostaria de falar aqui para a gente poder fechar. Cornélio, ele estava lá na casa dele, orando, era uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Tinha uma função muito, assim, de um alto escalão de comando, né? Ele era comandante da guarda italiana, então ele tinha poder para prender, para mandar matar, mas ele era uma pessoa que o testemunho dele também impactava aqueles que estavam à sua volta. E chegou um anjo até ele e falou que a oração dele e as orações dele tinham sido ouvidas por Deus. E Deus agora estava vindo em socorro dele. E era para ele mandar buscar Pedro, né, que Pedro estava lá na cidade de Jope, então era para ele buscar Pedro, porque Pedro iria falar para ele alguma coisa a respeito disso. Então ele foi, mandou os seus soldados ir lá buscar Pedro, e Pedro, naquele momento, antes da chegada daqueles homens, ele subiu ao terraço de uma casa, estava orando, estava em jejum aquele dia, orando, e ele recebe uma visão daquele, nós sabemos, né, está em Atos 10, né? Então ele recebe aquela visão daquele lençol com aqueles animais impuros e chega para ele e fala, mata e come. Ele falou, jamais eu vou matar e comer isso, que são animais impuros. Aí Deus fala, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E a partir daí ele ficou pensando sobre aquilo e Deus falou com ele que iria vir duas pessoas para procurar ele, que não era para ele ficar resistente, mas acompanhar aquelas pessoas. Então, quando ele menos espera, aqueles homens então chegam até a casa e perguntam por Pedro, ele então se apresenta e eles contam toda a história que aconteceu com Cornélio e ele então segue viagem para a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, Pedro fala para Cornélio dizer o que ele queria, Cornélio conta sobre a visão que ele teve e aí Pedro então relata, começa a falar do Evangelho, começa a falar da história de Jesus, da morte e ressurreição, e quando menos ele espera, o Espírito Santo vem sobre eles, sobre a casa de Cornélio, sobre a família, sobre os vizinhos, sobre aqueles que estavam ali. Ora, o Evangelho, aquele dia, Pedro chega e prega o Evangelho de uma forma, assim, numa unção tão grande, que o Espírito Santo
na promessa, na iminência de ser derramado, nem esperou Pedro concluir e se derramou, o Espírito Santo se derramou sobre aquelas pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo, com dons, etc. Essa graça, ela alcança as vidas, gente. Então, Deus, Ele cuida, Ele conhece todas as situações. E para fechar a nossa conversa, eu gostaria de falar sobre uma história, sobre 3 personagens. Primeiro, um geólogo, é uma pessoa que estuda a rocha. Quando ele vai estudar a rocha, ele tem que se deslocar e ir até a rocha. A rocha não vem até ele. Ele vai até lá, faz a sua pesquisa, anota o que ele tem, mas é uma iniciativa dele. Ele vai até a rocha. Tá? A rocha não vem até ele. Uma outra pessoa que ele se propõe fotografar animais selvagens. Então, se ele quer fotografar animais selvagens, ele tem que sair da posição dele ali, da casa dele, e ir até onde estão os animais selvagens. E depende dele também ir até lá. Por quê? Ele não vai depender dos animais para poder gerar essas fotografias. Ele vai ter que ficar num lugar escondido, em silêncio, para poder fotografar aquilo que ele deseja. Caso ao contrário, ele pode até ser alimento para esses animais selvagens, tá? Então você imagina o cara vai fotografar um leão naquele momento de fúria dele, quando ele está caçando. Ora, se ele não tiver cuidado, a caça vai ser esse fotógrafo. Mas a iniciativa é dele, o animal não vai, acredito que não vai ajudar em nada, até porque ele é selvagem, né? Outra coisa, outro personagem é aquela situação onde você quer conhecer uma pessoa. Então, mas a pessoa não quer dar-se a conhecer a você. Então você chega, quer conversar, a pessoa sempre fica no sim, mas ele não abre a vida no sentido de querer mostrar quem de fato ele é. Você teve a iniciativa, 50% foi você, mas esperava que houvesse da parte dele também essa abertura para que vocês pudessem ter essa relação de amizade. E a pessoa não se interessou. Logo, o que acontece? A iniciativa, 50% sua, não houve sucesso. Então, que notícia que eu tenho? Qual é o que a gente tira dessa história, né? Deus teve a iniciativa em relação a nós. Entendeu? Querido, eu não fui na comunidade, simplesmente cheguei lá assim de boa. Não. A primeira palavra que vem, vai lá visitar a gente, vai ver aquela uva de doce. Deus usou esta palavra, uva de doce, para conquistar a minha vida. E chegou lá, mostrou muitas coisas, né? E até hoje eu estou encantado com Deus. A iniciativa foi dele. A iniciativa é de Deus. Ele nos amou. Ele proporcionou a nós o sacrifício vivo, que foi o Filho. Ele ofereceu o Filho dele por nós. Queridos, essa paternidade é tão forte que ela gera um constrangimento a nós. E esse evangelho, quando chega, ele traz tudo aquilo que é a essência de Deus. E nós temos isso em nós. A minha alegria é isso. Nós temos toda essa essência da vida em nós. Então, Deus teve a iniciativa. Agora, nós precisamos também dar um passo. Nós precisamos debruçar e falar, Senhor, eu desejo me aprofundar mais nisso, né? Eu desejo ter mais comunhão, mais intimidade contigo. E você vai ver que Deus vai se revelar a você. Vai se revelar à sua família, aos seus pais, aos seus filhos. Creia nisso. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Ok? Então, se esse evangelho, você teve uma experiência com o evangelho, e essa experiência foi viva, não permita que isso se perca ao longo dos anos, queridos. Não é porque você tem 30 anos, 40 anos já de vivência que parou. Não. Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Ok? Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida, guarde a sua família. E que o evangelho continue mudando você, transformando você, tanto quanto eu. Ok? Deus abençoe, meus amados.
E assim seja.